Bom dia. Eu tô gravando as duas aulas seguidas. E eu poderia estar gravando até no mesmo vídeo, porque elas são bem correlatas, mas. Ah, não tá ficando direitinho. Foi. Beleza. Vamos lá, gente. Bom dia. Agora é a aula de UX Estratégia. Eu vou falar estratégia UX, que é o momento em que ocorreu um estudo, né, como eu falei na aula de concepção, para ser desenvolvida a concepção dentro da EJ em 2021. Nesse estudo foram pesquisadas estratégias de UX que a gente ia aplicar, que são a parte mais de pesquisa mesmo, onde a gente aplica a matriz CSD, a pesquisa benchmarking, a pesquisa 10, que o como poderíamos, a persona. Só que não existem só essas, existem outras. Eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês se situarem. Primeiro, né, o que é estratégia? Estratégia é uma palavra com origem no termo grego estratégia, que significa plano, método, manobras. Eu não sei se eu comecei a gravação, na verdade. Comecei. Que significa plano, método, manobras ou estratagemas usados para alcançar um objetivo ou resultado específico. O que isso significa? É o momento que você tem uma situação complicadinha ali, que você precisa resolver e você meio que estuda a situação para você identificar que caminho que você vai trilhar para que aquilo seja resolvido. Então a gente viu muito isso aplicado no xadrez, por exemplo. O Kanban, eu coloquei, antes de falar realmente sobre a parte de estratégia UX e tudo mais, o Kanban aqui. Por quê? O que é o Kanban? Ele é a ideia da gente ter cards que mostram um acompanhamento do que a gente está fazendo. Então, o que a gente tem para fazer, o que já está sendo feito, o que foi feito. Para a gente ter uma noção e a facilidade de só mover um card. Atualmente, isso é muito feito ou no Trello ou no Notion. A gente dá preferência pelo Notion porque ele é mais bonitinho, sendo bem honesta, e ele você consegue integrar outras informações do aplicativo. Só que dá pra fazer no Trello, dá pra fazer no Figma sem problema nenhum. E eu coloquei aqui porque normalmente a gente passa por muitas etapas nessa questão do X. Então é interessante você estar por dentro ali de como é que você está no seu próprio processo de pesquisa. Vamos lá. O primeiro processo aqui que eu coloquei, que é o triângulo de ouro barra círculo 360, é um triângulo que ele meio que junta três coisas, que é a viabilidade, a capacidade e a desejabilidade, para você conseguir definir o que vai ser o seu produto. Ele é rapidinho de fazer, você consegue fazer com post-it ou no FigJam, e o objetivo dele é identificar pontos positivos e negativos do projeto, separados nesses três temas, né? O círculo 360, ele não é exatamente assim, ele é realmente um círculo 360, só que aqui é uma meio que junção das duas coisas em uma. Deixa eu explicar o que é cada coisa. A viabilidade é onde a gente coloca todas as formas e funcionalidades que irão trazer retorno financeiro para a empresa, ou então vai ajudar a economizar em algum momento. Então, os exemplos que eu coloquei aqui, por exemplo, a criação de banner, que consegue trazer uma divulgação, por exemplo. Aqui a capacidade é onde colocamos todos os profissionais que irão participar da equipe de desenvolvimento do produto e todos os recursos que vamos precisar para realmente desenvolver. Então, se a gente está pensando numa concepção digital com desenvolvimento, a gente pensa no designer e no dev. E, por exemplo, se for um aplicativo muito complexo, a gente já pode pensar aqui que a gente vai ter que ter uma mentoria. Já é algo que a gente necessita para que aquilo seja construído. E a desejabilidade é a área onde a gente coloca as funcionalidades e os benefícios que os usuários terão ao utilizar o produto. Então, se a gente pensa numa rede social, por exemplo, ou num e-commerce que a gente está construindo, alguma coisa assim, a gente pode pensar ali que é desejável que tenha um chat, um feed, que tenha funcionalidades gratuitas para agradar o cliente. A gente não usa esse círculo 360 barra triângulo de ouro na EJ, porém ele existe, então é interessante que vocês tenham consciência disso. A proto-persona é uma persona tradicional, então a gente vai meio que tirar informações de pesquisa com os usuários da empresa ou do projeto. Já é algo mais ou menos dentro da persona que a gente faz. Só que nesse caso aqui, como toda empresa, né, conhece pelo menos um pouco dos seus usuários, a própria empresa consegue desenvolver essa própria persona. A EJ, por exemplo, tem uma persona nossa, que eu não consegui achar, e assim que eu conseguir achar, eu faço um envio para vocês, porque está em alguma documentação. Mas a gente tem, é normal que empresas tenham para a gente identificar qual tipo de nosso cliente. A nossa, inclusive, eu acredito que seja até um pouquinho desatualizada aí, porque a gente entrou com novos tipos de produto, que é o WordPress e tudo mais. Vamos lá. Os métodos de pesquisa propriamente dito. O que é pesquisa, né? Para a gente conseguir deixar o nosso produto mais assertivo, a gente precisa entender melhor o nosso usuário. Então, para isso, a gente faz pesquisas
que utilizam o usuário através de algum método de pesquisa, por exemplo, a pesquisa de valor, por exemplo, né? A proposta de valor é um tipo de método de pesquisa, onde a gente vai utilizar esse método de pesquisa e utilizar o nosso usuário para fazer uma análise dele, para entender como ele funciona, para entender o que ele deseja, para a gente conseguir construir nesse processo o que a gente vai realmente construir como produto. Esse tipo de método de pesquisa e essa aula de estratégia UX, apesar da gente aplicar dentro da concepção digital, pode ser aplicado e é aplicado a muitas coisas. Então, hoje em dia, muitas áreas, isso está crescendo bastante, muitas áreas de qualquer tipo de empresa que desenvolve algum produto, está começando a ingressar nisso de ter esse tipo de método de pesquisa do design thinking. Por quê? Porque tem se mostrado bastante assertivo. É um jeito da gente meio que conhecer o nosso usuário, conhecer o nosso cliente, conseguir juntar as duas coisas e desenvolver um projeto, um produto que seja do agrado do nosso cliente, que seja do agrado do usuário do nosso cliente que vai estar usando aquele produto e que seja assertivo, que seja o melhor que a gente pode construir tendo as possibilidades que a gente tem, sabe? Tendo os mecanismos que a gente tiver naquele momento. Vamos lá. A observação é um tipo de método, né? Que ele nada mais é do que você realmente olhar, você ver como que o seu usuário ele vai se comportar, seja com o seu produto ou em algum produto concorrente. Então, se você está fazendo um lápis, você precisa observar como que os usuários utilizam um lápis. Então, por exemplo, normalmente você nota que o lápis quebra. Então, observando isso, você já consegue perceber que é algo que você vai precisar alterar no seu produto. Então, observação é isso. Você observa, você nota nessa observação, seja dele utilizando um produto, seja numa conversa, o que você já vê ali de insight e já é um método, entendeu? A gente tem um questionário, que, por exemplo, aqui na Jota a gente usa muito questionário para desenvolver a persona, que é só para a gente ter uma amostragem, através de uma amostragem muito grande, a gente conseguir pegar insights, pegar dados para definir algumas coisas. Então, para a gente ter uma noção, por exemplo, se a gente faz uma pesquisa, um questionário de pesquisa de persona, sei lá, 90% das pessoas respondem que tem entre 20 e 24 anos, para aquele tipo de produto, a gente tem ali uma noção, uma pré-noção de que a maioria dos usuários vai ter essa faixa de idade. Então, é para essa faixa de idade que a gente tem que construir esse tipo de produto. Entendeu? É mais ou menos isso. Os testes AB consiste basicamente em você fazer dois tráfegos de uma determinada página, assim, duas meio que versões. A que você tem e uma que você pode estar querendo construir, por exemplo, e colocar em teste, entendeu? Ver o que vai ter um maior agrado, vamos dizer assim. Então, aqui tem duas páginas que são inspiradas aí na EJCM. Você coloca elas em testes e vê onde que o cliente, o usuário, né? Ele vai se agradar mais, onde que aquilo vai ser mais assertivo, onde que aquilo vai ser mais agradável. A entrevista, então, é o momento que a gente define o público-alvo, ela precisa ser informal o suficiente para o entrevistado ficar o mais à vontade possível, permitindo simpatia e empatia. O que isso significa? Você não pode chegar numa entrevista que você está fazendo com alguém, aqui a gente não faz isso, mas caso a gente faça, você não pode chegar nessa entrevista e ser, vamos dizer, rígido, por assim dizer. Primeiro porque não é uma entrevista de contratação, você está querendo conhecer a pessoa. Então é interessante que funcione ali como uma conversa. Tenham perguntas mais abertas, que você explique para o usuário qual o objetivo daquela entrevista, que se torne realmente uma conversa, como se você estivesse conversando com uma pessoa que você conhece há muito tempo. Óbvio, sem entrar em questões muito pessoais da vida da pessoa, nem nada do gênero, mas vocês entenderam. Identificando padrões, então, é o momento em que a gente junta muitas coisas. A gente tem aqui até o momento, vamos colocar assim, a proto-persona, que também foi realizado, e as pesquisas. Só que o identificando padrões, o que a gente vai fazer? A gente já tem pesquisas, a gente tem métodos que já estão feitos. A gente vai pegar tudo isso e a gente vai comparar, realmente. Identificar padrões é comparar. Pegar o que é similar ou muito diferente dentro deles e identificar por que isso está acontecendo. Se você realizou 5 métodos de pesquisa, sobre para um mesmo produto, com o mesmo tipo de grupo de usuários, vamos falar assim, você vai notar padrões, você vai notar que algumas coisas vão se repetir. Então, você vai notar que, em muitos casos, para um usuário que ele quer, é um produto, né, é um serviço de e-commerce, para um usuário que ele quer comprar nesse e-commerce, para ele é interessante guardar numa listinha o que ele quer comprar futuramente. E isso, muito provavelmente, vai se aparecer ali em vários métodos de pesquisa. Por quê? Porque é algo muito comum. É algo que, normalmente, alguém que realmente quer fazer uma compra faz. Entendeu? Identificando esses padrões, a gente já consegue identificar, por exemplo, como que a gente responde como poderíamos. A gente consegue identificar aqui
O que que a gente realmente de cara, de insight assim direto, a gente já consegue definir. Olha, isso daqui a gente precisa ter. A persona, que aí já não é a proto-persona em si, é a persona mesmo, é o momento em que a gente vai desenvolver uma pessoa baseada ali em hipóteses, baseadas em questionários, em pesquisas, uma pessoa representativa, que vai representar o cliente, o usuário daquele produto. Normalmente a gente coloca, eu tenho até aqui um modelo, pelo menos do 10J, que eu já mostrei para vocês na aula de concepção. A gente normalmente coloca ali o nome, a ocupação, a gente coloca uma situação ali de onde a pessoa mora, até onde foi a educação dela, status financeiro. Uma biografiazinha, contar uma história dessa pessoa, mesmo que essa pessoa não seja de fato real. Mostrar a personalidade dela, as motivações e as frustrações para ela estar utilizando aquilo, entendeu? Então, é isso. A persona realmente é algo muito simples. Vocês tiveram as aulas desses métodos de pesquisa que a gente usa aqui na EJ, no TT. Então, não vou me adentrar tanto nisso. A ideia é mais mostrar para vocês o que a gente faz. O mapa empático, que é esse mapinha aqui, a gente também não realiza, mas ele é basicamente um mapa onde a gente entende o tipo de usuário, no mesmo esquema. A gente está pensando num usuário que vai utilizar o aplicativo para X coisas, a gente precisa analisar isso. Então, em Penso, a gente inclui os sonhos, as esperanças do usuário para aquele tipo de produto. No Escuto, aquilo que influencia o usuário. Então, se é para um vou continuar na linha de e-commerce, de produtos de beleza, por exemplo. O que ele costuma escutar, né? Ele costuma escutar família, dermatologistas, farmacêuticos, pessoas na internet, que é o que normalmente acontece. No Falo e Faço, deve constar o comportamento com pessoas do seu círculo social. Em Dores, devem ser inscritos os obstáculos que os usuários encontram, né, para ser feliz. Tá com um errinho aqui. E se falta algo para ele ser feliz, é porque ele possui uma necessidade. E aí, através desse mapa empático, entendendo ali através da empatia o seu usuário, você vai conseguir identificar também o que está faltando, o que você precisa construir, o que você precisaria trazer ali de analgésico para ele. Vamos lá. A proposta de valor, que já é algo que a gente faz, segue uma linha mais ou menos similar ali do mapa empático, bem mais ou menos. O objetivo é tornar o valor do produto visível. Então, a gente vai exibir o porquê do usuário preferir baixar o nosso aplicativo em vez da concorrência. Resumindo, a gente vai fazer ali mais ou menos uma comparação das dores do cliente, quais são os analgésicos que a gente propõe que aliviam isso. Os criadores de ganhos, tanto nossos quanto dos nossos clientes. Como é que a gente, o nosso aplicativo, o nosso sistema oferece isso? Então, ele é interessante para essa questão da idealização, para fazer essa análise de como que a gente vai estar entregando o produto, o que a gente precisa que tenha nele, para que ele realmente seja um produto que, se o cliente olhar 10 produtos diferentes daquele tipo, ele vai escolher o nosso. Usa Store. Tá com erro. Não era pra estar design thinking aqui, não. Vocês vão dar uma ignorada nesse erro no slide. Eu conserto antes de enviar. Uma história, realmente. Vai estar contando ali a história do nosso usuário através de ceninhas. Então, como usuário X, eu quero Y para poder Z, entendeu? Então, como um usuário de um sistema, como um usuário comprador, né, de um sistema e-commerce, eu quero poder, naquele mesmo esquema, eu quero poder favoritar produtos para que futuramente, quando eu tiver com dinheiro, eu possa comprar de um jeito mais fácil, eu consiga acessar. Ou eu quero que dentro da minha lista de favoritos, que é algo que a Amazon faz, me mostre os produtos que, ou pelo menos fazia, os produtos que entraram em desconto. Então, eu quero ter essa possibilidade, eu quero receber notificação de que na minha lista de desejo eu tenho um copo X e esse copo já é em 50% de desconto, entendeu? Para eu comprar no momento que é mais favorável para mim. O X-Canvas a gente também não faz. É uma ferramenta capaz de identificar e definir o público, então o valor do serviço e ou o produto. É o momento em que a gente analisa o cliente, o nosso cliente, a gente analisa o usuário e a gente vai meio que uma junção das duas coisas. A gente também não usa o X-Canvas, vocês podem dar uma olhadinha no slide, tem um modelinho de template e um modelinho já feito para vocês darem uma olhadinha. Não é interessante, acho que isso é importante de falar, vocês não definem, né, necessariamente, vocês até podem, durante um projeto, identificar que seria interessante fazer uma determinada coisa e tudo mais, só que não é interessante que sejam feitos 500 métodos de pesquisa para um mesmo produto. É interessante que sejam feitos alguns? Sim, principalmente para aquilo que eu falei de definir padrões. Não adianta você fazer um e achar que esse um vai trazer resultado.
Mas o Design Thinking, hoje, ele tem, tipo assim, milhares de tipos de métodos de pesquisa que você pode fazer. Você não vai conseguir fazer todos, você não vai ter tempo para esses todos. Então, fazendo a pesquisa lá em 2021 para trazer a concepção para a EJ, foram definidos alguns. Isso quer dizer que vai ser sempre assim? Não necessariamente. Mas vamos lá. O MVP e o MLP, né, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. O MVP é o mínimo produto viável, então é um conjunto mínimo de funcionalidades que você pode colocar dentro de um produto para conseguir lançar ele. É o que aqui dentro da EJ a gente realmente faz, então a gente se preocupa bastante com questões de viabilidade, de fazer com que o produto ele seja viável, e viável em dois sentidos. Ele precisa ser viável em dois sentidos, né, pra gente. Ele precisa ser viável no sentido de ser o que o nosso cliente quer, para que o nosso usuário, para o que o usuário dele, né, daquele sistema, consiga utilizar aquilo de uma maneira favorável, então que tenha o mínimo de funcionalidades desejáveis, só que sem fugir do MVP nosso, do que a gente realmente consegue construir. Então, quando a gente está falando da parte de desenvolvimento, por exemplo, o pessoal de desenvolvimento normalmente tem algumas funcionalidades que não fazem parte atualmente do que a gente realiza aqui. Não tem uma pesquisa feita para que a gente realize. Então, de duas a uma. Ou aquilo vai precisar de um processo de pesquisa que vai entrar no contrato para que aquilo seja feito, para que aquilo seja integrado dentro do aplicativo, ou não vai ser feito porque não faz parte do nosso MVP. E o MLP, o que é o MLP? É o mínimo para que ele seja amável. Então, a gente pegou aí o que é o mínimo para que ele seja viável. Só que não basta pra gente fazer só o que é funcional. A gente também precisa ter algo não só que agrade o cliente em si, mas que agrade o usuário, quem vai estar utilizando aquilo. É interessante entender que o MVP, ele fala muito sobre o produto básico, a base para que aquilo funcione. Só que só a base não necessariamente seja útil. Então, eu vou continuar dando o exemplo de e-commerce, que foi que eu dei desde o começo da aula, que é o seguinte, vamos imaginar, você está numa loja, você tem uma loja virtual sua, você vende roupas, e o usuário ele só consegue se cadastrar na loja, cadastrar o método de pagamento e onde ele vai receber seu produto, né, o local de entrega. Ele consegue adicionar no carrinho o produto, a quantidade de produtos, alguns produtos, mais de um produto ao mesmo tempo, e comprar. Para um e-commerce, isso funciona. É isso que você tem que ter. O que é um e-commerce? É você conseguir vender online produtos. Então, você precisa disponibilizar, você é vendedor, né? Disponibilizar para o cliente os produtos e o cliente, o que ele consegue fazer, né? O usuário e cliente. Ele consegue entrar no aplicativo, se cadastrar, colocar o produto no carrinho e comprar. E finalizar a compra dele, entendeu? É um MVP. Você não precisa de mais do que isso. Mas só isso, pra gente aqui que já entende de e-commerce, que a gente direto abre algum, seja Amazon, seja qualquer um, só isso funciona? Só isso faz com que a gente queira defender esse tipo de produto? Não. Normalmente a lista de desejos é um fator interessante. Conseguir conversar com o vendedor é algo interessante, porque às vezes você quer entender qual o tamanho daquela roupa, porque qual tipo de medida, porque não está bem explícito. Então, são coisas que vão fazer com que você, usuário, isso vale pra gente também, se torne realmente fã daquele aplicativo. Use com frequência. Então, vocês muito provavelmente, em vários momentos da vida de vocês, baixaram muitos aplicativos similares a aplicativos que a gente utiliza realmente no dia a dia, só que aqueles aplicativos não agradaram, entendeu? Então, é isso. O MVP é o mínimo para que ele seja viável e o MLP é o momento em que a gente vai adicionar ali uma ou outra funcionalidade para que ele também seja amável pelo público. Pensando nas funcionalidades. Pensar nas funcionalidades é realmente entender o que o usuário vai estar querendo. Então, a gente pensa aqui, eu coloquei um exemplo também, uma ideia básica do que o usuário ele quer. Ali, saindo do user flow, saindo do user store, isso é que a gente normalmente faz no Como Poderíamos. A gente analisa que o nosso usuário ou o nosso cliente realmente é que os usuários consigam obter companhia para uma viagem. Como é que a gente pode, o que a gente pode dar de funcionalidade para que quando ele vai fazer uma viagem, ele consiga achar um grupo para fazer a mesma viagem com eles? A gente consegue adicionar grupos, então adicionar um chat, logar com o Facebook, por exemplo, logar com alguma outra rede social. Então é isso, pensar nas funcionalidades pensar no nosso problema-chave, o que a gente precisa construir ou entregar como funcionalidade não, né? Como uso base do nosso aplicativo. Então, se a gente quer vender um produto, o que a gente precisa conseguir fazer dentro daquele aplicativo? Conseguir colocar promoção dentro do aplicativo, conseguir que o cliente consiga colocar listas para ele mesmo, conseguir juntar kits, por exemplo, se você comprar esses 3 produtos, você recebe uma promoção. São jeitos da gente conseguir aumentar as nossas vendas. Então é isso, você pega um problema-chave e você cria as funcionalidades que vão favorecer esse problema. O esforço e o valor, que eu acredito que é o último,
é o momento em que... O que acontece? Que eu preciso estacionar vocês? Quando a gente está desenvolvendo toda essa pesquisa, nós estamos desenvolvendo enquanto pesquisadores. Então, a gente, o X, está pesquisando e analisando e vendo realmente o que é favorável. Só que tudo isso é naquele esquema. A gente precisa passar para o cliente assinar. Ele precisa aprovar, né? Ele precisa estar ali na ata assinado que ele aprovou aquilo. Isso nem sempre acontece. Muitas vezes você apresenta algo para o cliente que é o ideal e ele não concorda, porque na visão dele, ele poderia fazer X, ele poderia fazer A, ele poderia fazer B. E aí, o esforço e valor, né, esse gráfico, é o momento em que você vai juntar tanto tudo que você pesquisou quanto as ideias do nosso cliente, a gente vai mostrar para ele propriamente dito, fazendo uma comparação do esforço que aquilo vai gastar com o financeiro que aquilo vai ter. Então, tipo assim, quanto de esforço aqui o exemplo é físico, mas quanto de esforço aquilo vai ter pro tanto de gasto que você vai ter para produzir aquilo. Isso vale para qualquer coisa, não só para sistemas. Uh, tá. Como que funciona na IJ? Deixa eu abrir aqui o Design Thinking para mostrar para vocês. Novamente, eu mostrei na outra aula, mas a gente dá uma passada aqui rapidinho, sem problema nenhum. Aqui na etapa do entender tem a pesquisa 10, que é a matriz CSD. Aqui, no caso, são os métodos de pesquisa que a gente usa. Aqui a gente tem o benchmark, o questionário para produzir a persona, né? A gente tem o como poderíamos, a própria persona, a nossa proposta de valor, o nosso user flow e o nosso user store. São as etapas de métodos de pesquisa que a gente faz para no final disso aqui tudo, para no final desse Double Diamond aqui, a gente conseguir produzir o protótipo, para entregar, de fato, o projeto. E é isso, gente. Dúvidas no mesmo esquema, me manda mensagem no Telegram que tá tudo certo.